ponto da questão também relacionado à evolução tecnológica, mas infelizmente a gente ainda vê alguns produtores que não fazem a separação e lavagem do café, que é talvez dos pontos mais básicos da tecnologia do processamento pós-colheita, é a lavagem e a separação. O que você pode falar da importância do lavador, separador nesse processo? Com relação a essa operação pós-colheita, PH, lavar o café ou fazer essa separação por densidade, na minha opinião, ela é fundamental. Ela é fundamental. Independente do objetivo do produtor. Se ele quer fazer cafés especiais, se ele quer fazer um commodity, lavar para mim, ou separar por densidade, é fundamental. Por quê? Por dois motivos muito simples. Primeiro, porque nós vamos reduzir o tempo médio de secagem do café, no terreiro e no secador. E com isso eu vou reduzir o custo médio de processamento, que muitos produtores ainda menosprezam. É porque ele não conseguiu fazer a conta bem feita. Porque no dia que ele fizer a conta bem feita do que ele gasta para processar o café, ele vai começar a prestar mais atenção em detalhes como esse. Por exemplo, o consumo de biomassa durante a secagem. Então, se ele faz a separação com uma parte desse lote mais seco, que é o boia, da outra parte, cereje verde, que é mais úmido, na média, o custo e o consumo de tempo e de energia é menor. Então, vamos direto na parte econômica. Então, é mais barato processar o café lavado. É mais barato. Isso eu já tenho N maneiras de provar. E o segundo é a qualidade. Perceba que primeiro eu falei do custo. O segundo é a qualidade. Aonde que está o maior risco do café de algum lote estourar uma xícara? Está no boia. Então, se você tem lá 10%, 30%, 40%, a quantidade de boia evolui, aumenta com a colheita. 10%, 30%, você vai ter o oposto, né, 70%, 60%, 50% do cereja completamente limpo. Porém, se o produtor opta por não lavar, então ele vai ter o risco de estourar uma xícara ou outra. Por que eu iniciei falando do custo? Porque a maioria dos produtores que justificam que não vão lavar o café é que eles dizem o seguinte: se eu lavar ou não lavar, eu vou vender pelo mesmo preço. Eu falei, pode ser. Se você vender pelo mesmo preço, porém, se o seu custo de processamento for menor, você ganhou dinheiro. Então é nessa lógica que eu tento conversar com o produtor. Agora, se o produtor é produtor de cafés especiais, esquece, ele tem que lavar. Professor, mesmo se fizer colheita seletiva? Mesmo se fizer colheita seletiva. Por quê? Porque existe a famosa cereja de segunda. Existe cereja que, apesar de estar madura, está brocado, está xoxo, tem problemas que vêm da lavoura. Então nós temos que lavar para flutuar essa cereja chamada de segunda, para nós investirmos, fazer um investimento maior naquilo que vai nos dar o maior retorno, que é a fruta mais densa. Então eu não tenho dúvida. Talvez uma única situação que, se um produtor chegar para mim e falar assim, professor, minha colheita já está adiantada, eu já estou com mais de 90%, 95% do café seco na planta, eu colho com máquina, o café não vai passar no chão, preciso lavar? Eu falei, não, filho, pelo amor de Deus, você não precisa lavar esse café, não. Vai direto para o secador, porque o café já está quase seco. Porque ele não vai obter o benefício que essa tecnologia vai oferecer para ele. Então, talvez seja a única, desde que ele tenha secador ou tenha um ambiente favorável à secagem, sem risco à fermentação, mesmo desse café passo ou seco. É aquela matriz que eu falei para você. Maior risco e maior desuniformidade. Quando a gente faz uma análise de uma matriz composta por esses dois critérios, fica fácil de responder se ele pode ou não, por exemplo, abrir mão de um lavador, ou se ele deve fazer o uso do lavador.